acompanhar o quarto dia das reformas do meu ateliê? Hoje já estamos no quarto dia de muito trabalho e eu vou mostrar para vocês como foi o processo de preparar as paredes, aplicar argamassa e lidar com algumas surpresinhas no meio do caminho. De início, comecei lixando toda a parede para tirar as imperfeições. É uma parte cansativa, mas essencial para preparar a superfície. E em seguida comecei a passar uma vassoura para tirar o excesso de pó. Enquanto isso, já fui montando os rolos para começar a aplicação dos materiais. E não podemos esquecer de manter o nosso ambiente sempre limpo e adequado para a gente continuar fazendo o nosso trabalho. Depois de varrer todo o espaço, passei um pano úmido nas paredes para tirar o excesso de pó. Esse detalhe faz toda a diferença para o fundo preparador fixar melhor na parede. Depois de limpar bem o ambiente, chegou a hora de preparar o fundo preparador. Ele é um produto essencial porque ajuda a selar a parede, diminuir a absorção e garantir que a massa corrida grude melhor depois. O segredo aqui é não economizar nos cantinhos e passar de forma uniforme, sempre de cima para baixo. Dá um trabalhinho, mas já dá para perceber que a parede começa a ficar mais firme e preparada. Depois dessa aplicação, precisei aguardar em torno de 2 horas antes de seguir para a próxima etapa, que é a aplicação da massa corrida, porque o fundo precisa secar bem para cumprir a função dele. E para dar continuidade a esse serviço, precisei retirar todos os pregos e parafusos, dessa parte dessa parede da janela, e aí comecei novamente o processo de limpar a parede com um pano úmido e fazer a aplicação novamente do fundo preparador nessa parte aí que tem o ar-condicionado. Comecei a aplicação da massa corrida. No começo, a desempenadeira parecia meio estranha na mão, mas aos poucos fui pegando o jeito. É importante tentar espalhar bem, porque se deixar muito acumulado em um canto, depois dá mais trabalho na hora de lixar. Confesso que preferi trabalhar com a desempenadeira porque me deu um pouquinho mais de facilidade. Já o rolo texturizado, eu utilizei ele mais para locais mais altos, lá na parte de cima. Porém, não gostei muito de trabalhar com ele porque naquelas tintas que estavam descascadas antigas, ficou saindo a tinta, ficou dando mais trabalho. Então, acabou que eu tive que subir na escada de qualquer maneira, tá vendo? Para poder ficar passando a massa corrida na mão, o que dificulta mais o meu trabalho, dói muito o meu pé. E assim foi, gente, o processo, devagar, devagar a gente vai conseguindo, tá vendo como é que tá ficando? Então, preferi trabalhar com a desempenadeira na maioria do processo. No começo, a massa não espalhava como eu queria, parecia que ficava toda concentrada em alguns pontos da desempenadeira. Fui percebendo que precisava inclinar a ferramenta em um ângulo melhor, nem tão deitado e nem tão reto, para conseguir deslizar a massa. Tentei movimentos mais longos de baixo para cima e percebi que o acabamento ficava mais uniforme do que quando eu passava em pedaços pequenos. Também descobri que colocar pouca massa de cada vez facilitava muito, porque assim eu conseguia controlar melhor e não deixava acumular. É impressionante como, na prática, a gente vai encontrando o jeito certo. Não existe segredo, é mais paciência e insistência mesmo. No fim dessa parte, mesmo com algumas marcas na parede, eu já estava mais confiante no resultado. Nos buracos da parede e na parte que ficava o ar-condicionado, precisei improvisar um pouco. Primeiro passei massa corrida, mas depois optei pela argamassa para nivelar melhor e só então voltar com a massa corrida novamente. Assim consigo garantir que a parede fique lisinha e uniforme. A parte que eu achei mais difícil foi aplicar massa corrida no teto. Subir e descer da escada o tempo todo cansou muito e meu pé doeu de ficar tanto tempo apoiado. Mas mesmo com a dificuldade, não podia deixar de fazer, porque o acabamento do teto faz toda a diferença no ambiente. Depois que a primeira aplicação secou, voltei para reforçar nos pontos onde a parede ainda estava irregular. A segunda camada foi fundamental para esconder as marcas da desempenadeira e deixar o acabamento mais bonito. No final, mesmo com todos os desafios, a diferença já era visível. A parede ficou muito mais uniforme e preparada para o próximo passo. E ainda meu filho veio me fazer uma visita. Gente, confesso que eu fiquei preocupada porque aquela parede estava molhada ainda. E assim ficou o resultado do quarto dia das nossas obras. Acabou que eu tive que trazer a minha placa para cá. Deixei aqui por falta de espaço. Ali eu fiz a colocação
da argamassa. Deixei o mais liso possível que eu pude, né? Não tá dando pra focar muito porque tá escuro aqui, né? E a parede tá toda branca, então não tem um ponto de foco. Então, eu consegui passar a massa corrida nessa parede aqui toda. Vou deixar secar pra poder a gente passar a segunda camada e depois lixar tudo certinho. Passei lá em cima, não deu pra filmar porque meu celular já ficou um pouco sem memória, né? Nessa parede aqui eu não passei em toda ela, passei só em algumas partes, dá pra ver lá em cima, aqui tinha uns buracos aqui que ficavam suporte da televisão, então fechei. Aqui na parte de baixo, olha, não tá perfeito, mas vai melhorar depois que passar a segunda camada, né, onde eu puder passar, e depois lixar tudo. Aqui eu optei por passar a argamassa, né, que aí deu uma nivelada. Massa corrida não deu nivelação, então optei por passar a argamassa, esperei secar, né? Aqui eu havia passado, e aí passei a argamassa agora. Mexi um pouquinho também na parte do teto, pouca coisa, tá? Porque é muito difícil. Ali eu passei, mas acabou que caiu, já secou, caiu, e depois eu passo de novo uma outra camada. E aí eu começo também a pegar nessas rachaduras aqui, mas o teto não vou fazer muita coisa não, vou priorizar mesmo as paredes, né? Então, tá tudo aqui, ó, a escada tá aqui, meu tripé tá aqui, tá... Ah, a minha mesa chegou, tá aqui, ó, chegou a minha mesa. Tive que botar ela aqui no quarto por enquanto, mas eu vou passar ela pro outro quartinho até poder montar ela, né? É aquela mesa maravilhosa, né? Uma ilha de cozinha. E ela tem a medida de 1,20 m por 80, né? Deixei ela da maneira que eu recebi, não abri, não mexi, porque falta muita coisa pra fazer aqui no ateliê. Então, não vou montar ela pra ela não ficar pra lá e pra cá e acabar aqui estragando. Então, quando o ateliê estiver completamente pintado, tudo montado, tudo pronto, já até mesmo com o tapetinho no chão, aí eu vou montar ela para deixar ela arrumadinha. Então, mais ou menos as disposições aqui do ateliê que eu vou deixar, eu tinha pensado em colocar minha máquina aqui nessa parede, a industrial. Porém, eu vou precisar de uma mesa livre, né? Para eu poder tirar foto das peças pequenas, bolsas, né? Algumas coisas pequenas. Então, eu optei por deixar a minha mesa auxiliar nessa parede aqui, a minha máquina industrial aqui, nessa parede aqui da janela, que vai dar uma claridade excepcional para eu poder trabalhar, né? Ambientes escuros eu acabo ficando com um pouco de dificuldade de enxergar, né? Ambiente, tipo assim, agora aqui no vídeo tá um pouco claro, mas pra mim já não dava pra trabalhar nesse ambiente aqui, porque eu já não enxergo detalhes por conta de astigmatismo e miopia, né? Então, esse guarda-roupa, como eu já falei, ele vai vir pra cá, pra essa parede aqui, por isso que eu não tô dando tanta arrumação nela, porque ela vai ficar escondida. Meu celular tá difícil, né? Não tá focando. Então, máquina industrial aqui, mesa a pequena auxiliar aqui, onde vão ficar as minhas máquinas domésticas no cantinho. Depois eu vou comprar uma outra mesa para poder deixar as minhas máquinas de forma fixa. Ainda tô vendo mais ou menos aonde que eu vou deixar essa mesa. Eu acho que eu vou deixar ela nessa parede aqui em algum lugar, de forma que não atrapalhe, porque por conta do pouco espaço, eu vou ter que deixar meu provador aqui na porta. Então a mesa não pode atrapalhar muito. Mas é isso. Esse é o resultado do quarto dia das obras aqui do meu ateliê. E é isso. Se você gosta desse tipo de conteúdo, não esquece de seguir, deixar o like, comentar, compartilhar. Se tiver alguma sugestão, dúvida, só deixar aí nos comentários que na possibilidade a gente vai respondendo todos. E é isso, gente. Um beijo a todos. Tchau!